Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo. O like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, não esqueçam de colocar nos comentários críticas, sugestões, elogios, tá? Que eu vou amar. E coloquem também de onde vocês são, que eu quero saber até onde esse vídeo vai atingir, tá? Então é assim, hoje nós vamos fazer mais um barrado de pano de prato. Pano de prato é uma peça que vende o ano inteiro, final do ano vende mais ainda. As artesãs estão todas fazendo seus estoques para começar a vender. Faça o seu também. Faça uma banca no seu portão, na sua varanda. Chama amigas para tomar um café e mostra a sua arte, tá? Ó, nós vamos fazer esse barradinho aqui. Ele é super bonitinho, tá? Acabamento perfeito, fácil de fazer, não é difícil. O acabamento dele também, ó, atrás, todo embutidinho. Eu tenho certeza que você vai amar, tá? No final do vídeo tem sugestão de preço, então espero que vocês gostem e que ele traga muita prosperidade para o seu lar. Durante o vídeo, se você escutar barulhos de fogos, é porque hoje é o dia do Jogo do Brasil, espero que a gente ganhe. É o Jogo do Brasil, então é isso, gente. Não tem como pra onde correr, porque muito fogos, muita comemoração aí pela rua, tá? Mas também não tem como a gente parar de trabalhar, né? Então é isso. Vamos trabalhar, meninas. Então, gente, para fazer esse barrado de pano de prato, a primeira coisa que vocês têm que ter como material é o tecido do pano de prato. Vocês vão comprar o tecido de vocês, do jeitinho que vocês costumam comprar aí. Vocês encontram no mercado o tecido para pano de prato de 3 formas. A primeira você pode comprar numa sacaria e ele já vem embainhado, todo branquinho, próprio para o uso. A segunda forma é como antigamente se utilizava, em forma de saco, né? Então você vai comprar um que tenha a trama bem juntinha, vai desfazer a costura da lateral, cortar ao meio, você vai ter 2 tecidos para pano de prato. E a terceira forma, que se você vai comercializar é a melhor, né? Porque é um tecido de mais qualidade, é comprar nas lojas de tecido. Esse tecido ele não fica em exposição, então você não vai ver ele pendurado em exposição na loja. Você vai ter que perguntar ao vendedor se ele tem tecido para pano de prato, tecido de sacaria, cada lugar chama de uma forma, tá? Aí você vai comprar, ele vem com 70 centímetros de área. A área é o quê? De orelha a orelha. Na bobina, ele tem 70 centímetros. Cada metro que você comprar, você vai dividir ao meio, você vai ter 2 panos de prato de 50 por 70. Esse é o tamanho padrão que eu corto os meus panos de prato. É a forma mais econômica de você aproveitar 100% do tecido que você compra. Você vai fazer bainha nas laterais, uma bainha bem fininha nas laterais, ele vai cair para 47 centímetros. Então, o meu pano de prato, o tamanho padrão dele é 70 por 47, tá? Aqui vocês podem ver, o meu já tá embainhado. A bainha que eu fiz aqui no meu pano de prato, ó, é uma bainha ela é decorada com uma cianinha, tá vendo? A cianinha aqui tá branca, pode botar colorida também. A branca acho que o acabamento fica mais bonito e não polui muito, porque você já vai fazer um barrado. Se você quiser aprender a fazer esse tipo de bainha aqui com a decoração com cianinha,
já tem uma aula aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, é só clicar, que vocês já vão direto para essa aula. É totalmente gratuito esse conhecimento, e conhecimento, gente, é poder, tá? Então vamos lá. Quem acompanha o canal já sabe que eu faço barrado nas duas extremidades. Eu faço um barrado que eu chamo de barrado principal, que é aquele barrado mais decorativo, é o que chama o olhar da cliente. E na outra extremidade, eu faço um barrado que eu chamo de barrado secundário, que é um acabamento na lateral. É um barradinho estreito e na beirada dele tem um elo de tecido que é para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Se você pretende comercializar, eu sugiro que você faça esse barrado secundário, porque ele garante o retorno da sua cliente. Porque esses panos de prato que são vendidos nas lojas de R$1,99, nas feiras, nos supermercados, eles não têm isso aqui, tá? Então é assim, se você quiser aprender a fazer barrado secundário, eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo, vai aparecer um vídeo. Ai, Glaucia, você fala muito, tá? Muito blá blá blá. Começa a fazer logo. Acontece, gente, a base do canal é o conhecimento, tá? Então é isso, é blá 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 mesmo. Então vamos lá. Para fazer o nosso barrado, nós vamos precisar, pelo menos a base dele, tá? Nós vamos precisar de 2 tiras de tecido. Uma tira de tecido tem no assim, no comprimento, ela tem 9 centímetros. A outra tem 6 centímetros, tá? Agora, na largura, as duas têm 3 centímetros a mais que o seu pano de prato. Então, eu não posso falar a medida da largura, que vai depender da largura do seu pano de prato. Por que 3 centímetros a mais? Porque tem que sobrar 1,5 centímetro de cada lado, ó, para fazer o acabamento lateral, tá? Nós vamos utilizar também, aqui, nós vamos utilizar a cianinha. Ó, nós vamos utilizar uma cianinha branca, tá? Branca porque tem do lado a cianinha também branca, para fazer uma combinação legal. Isso é opcional. Essa cianinha branca, eu vou colocar ela aqui, ó. Tá? Nesse tecido vermelhinho aqui. Então, o que nós vamos fazer? A cianinha branca. Nós vamos encostar a cianinha branca aqui, ó, na beirada, ó, na beirada desse tecido vermelho, tá? E nós vamos vir costurando no meio dela, passando uma costura no meio dela. Aí tá aqui, ó, beleza? Eu não sei se dá pra vocês verem, mas a costura tá passando no meio da cianinha e ela tá encostadinha com a beirada do tecido, tá? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar frente com frente e passar uma costura aqui para unir esses dois tecidos. Só que vocês têm que atentar para uma coisa. Se o tecido de vocês tem um desenho e esse desenho tem uma direção, vocês vão colocar esse tecido na parte de baixo do desenho, tá? O caso meu tem uma direção. Eles estão assim, ó. Aqui é a direção. O meu tecido tá de pé pra mim. Então, eu vou colocar esse tecidinho aqui, que ele vai ter que ficar embaixo, tá? Frente com frente. A parte da cianinha encostada aqui, ó, na beiradinha do meu tecido. Beleza? Nós vamos alfinetar e você vai passar uma costura em cima dessa costura aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, nós vamos passar uma costura em cima da costura que tá aqui, que é a costura onde eu fiz a costura da cianinha. Desse jeitinho aqui, ó, gente. Uma costura em cima do risco. Aí, o que vai acontecer?
ao abrir aqui, vai aparecer só as ondinhas, tá vendo? No tecido vermelho. Nós vamos passar isso aqui jogando esse tecido pra lá. Cuidado na hora de passar, porque as cianinhas, elas são feitas de um tecido sintético. E por causa disso, o calor do ferro pode danificar elas. Por que elas são feitas de um tecido sintético? Porque a cianinha, já pensou se a cianinha amarrotasse? Como é que ia ser para passar uma cianinha? Por causa disso, elas são um tecido sintético que não amarrota. Desse jeitinho aqui. Se você quiser, é o que eu vou fazer, pode fazer uma costura aqui, ó, nessa beiradinha do tecido, tá? Rebatendo aonde tá a cianinha. Mas não é essencial. Aqui em cima, na parte de cima, nós vamos dobrar e passar meio centímetro a nível de acabamento. Vai ficar desse jeitinho aqui. Agora nós vamos estabilizar esse barrado no nosso pano de prato. Então é assim, gente, nós vamos colocar o nosso pano de prato com o avesso para cima. Prestem atenção que quando vocês forem fazer, se vocês utilizaram a cianinha, vai dar a impressão que isso aqui é a frente e aqui atrás é o avesso, mas não. Onde está a cianinha é que é a frente. Aqui fica embutidinha a bainha, é o avesso, tá? O avesso para cima, o barradinho também com o avesso para cima. Nós vamos estabilizar aqui. Tenham a certeza que ao estabilizar vai ficar 1,5 cm de cada lado para fazer o acabamento. Aí tá aqui, okay? Ó. Todo alfinetadinho. De um lado, nós vamos dobrar, passar e vincar, encostadinho com o tecido. O outro lado, a mesma coisa. E aqui nós vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina. Se você não sabe o que é um pé de máquina, isso aqui é um pezinho de máquina. E na costura criativa, um pé de máquina é uma unidade de margem de costura. Então, para fazer um pé de máquina, o que você vai fazer? Você vai botar o seu tecido lá na sua máquina de costura, vai estabilizar ele de forma que a beirada do seu pezinho de máquina vai ficar encostada na beirada do tecido. E você vai vir costurando sempre mantendo isso. Então, você vai criar uma margem uniforme de um desse jeitinho aqui, gente, tá? Então, vocês vão observar aqui, ó. Aonde está a costura para a beirada, essa é a distância de um pé de máquina, tá? Eu vou só cortar aqui um excesso que teve de cianinha. Ó, agora nós vamos jogar esse nosso tecido lá pra frente. Para o acabamento ficar perfeitinho, nós vamos passar essa costura aqui, ó, aberta, tá? Ó, passando ela aberta, quando você dobra pra cá, o que vai acontecer? Ela vai cair certinha no lugar, no meio, com a costura no meio. E isso ajuda muito no acabamento. Ó. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos passar e alfinetar esse barradinho. Tá aqui, ó, já dobradinho, alfinetado, todo direitinho. Nós vamos lá pra máquina, vamos fazer uma costura aqui na beiradinha, rebater essa de baixo, aqui e aqui também. Depois disso feito, nós vamos colocar nessa beiradinha, a nível de acabamento, esse aviamento aqui, que quem acompanha o canal já conhece, que é aqui no Rio de Janeiro, ele é conhecido como galão. Em outras regiões eu não sei.
e ele é bem baratinho, ele é uma imitação de passa-fita, o efeito é igual e é super baratinho, tá? Então, depois nós vamos fazer isso. Quando você for cortar, você vai cortar com 2 centímetros a mais, 1 centímetro para cada lado para fazer o acabamento lateral. Você pode utilizar qualquer tipo de acabamento aqui. Você pode utilizar a cianinha, que já foi utilizada aqui embaixo, um passa-fita mesmo, enfim, o que você tiver disponível na sua casa. Tá aqui, ó, meus amores, já prontinho. Só assim já tá um pano de prato super bonitinho. Como vocês viram na foto, nós vamos fazer uns corações aqui, tá? Mas tá aqui super bonitinho já. O coração que nós vamos fazer, deixa eu mostrar pra vocês. Nós vamos precisar de um pedaço de tecido. Eu vou utilizar esse molde aqui, que é um molde de coração, que nós fizemos um molde de régua para barrado de coração. Já tem uma aula aqui nesse canal onde eu ensino a fazer essa régua, tá? Então vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Vocês vão fazer, vai ficar super legal. Aí, quando vocês forem fazer, vocês vão escolher o tamanho do coração que vocês quiserem. Esse tecido aqui vai ser o tecido que eu vou fazer o coração, tá? Então eu vou dobrar, ó, vou dobrar ele, passar e vincar. O tamanho do tecido que eu vou querer, ó, o tamanhozinho do tecido é o seguinte, ele tá aqui dobrado frente com frente. O tamanho que eu vou querer é um tamanho que dê o meu tecido, o meu barrado, a minha régua, no caso, em cima dele para eu poder riscar, tá? Vou riscar aqui com o lápis HB, esse aqui é o lápis 2B. É um lápis com a ponta mais macia, tá? Mas vocês podem riscar com o que vocês tiverem aí, algum marcador que vocês tiverem aí, tá? Ó, eu vou fazer com 3 corações. É claro que vocês poderiam fazer a distância toda, tá? Tá aqui, ó, riscado os corações. Nós vamos para a máquina e vamos fazer uma costura com um ponto bem pequenininho, do ponto reto, em cima do risco, sem deixar abertura nenhuma. Vejam que para isso eu utilizo sempre esse calcador aqui, ó. Esse pezinho de máquina é um pezinho para casear, ele é larguinho aqui, abertinho aqui. Por quê? Ao costurar, ó, como é aberto, você vai enxergar o risco, tá? Nós vamos lá para a máquina fazer essa costura agora. Tá aqui já costurado. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos recortar bem rente ao tecido, fazer piques nessas entradinhas aqui, tá? Vamos cortar assim bem rente ao tecido, ok? Tá aqui, ó, gente, cortado rente ao tecido, tá? Dei piques aqui nessas quinazinhas para quando desavessar ficar de acordo. Se você desavessar e não ficar legal, não tem problema, é só tirar de novo e dar mais um pique. Nós vamos desavessar. Não deixamos nenhum espaço aqui para desavessar. Por quê? Nós vamos desavessar assim, ó, gente. Você vai colocar aqui no meio. Ó, coloca a reguinha. Olha, vocês vão escutar agora fogos, um monte de barulho, porque hoje é o Jogo do Brasil
e tá complicado gravar aqui em casa, viu? Então, me perdoem. Ó, nós vamos fazer um risco aqui, tá? Nós vamos cortar em cima desse risco. Primeiro nós temos que fazer o quê, ó? Afofar aqui para separar um tecido do outro, tá? Vamos cortar e desavessar. Tá aqui, os corações já pronto, bonitinho, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse coração aqui. Você vai procurar colocar ele do jeito que você quiser, é óbvio, tá? No lugar que você quiser, beleza? Eu vou colocar ele aqui, ó. Ele vai ficar aqui. Então, eu vou marcar direitinho, para ele não ficar torto. Vamos dobrar, passar e vincar o nosso pano de prato, porque eu quero centralizar os corações, ok? Ó. O meio, onde está o vinco, é aqui. Vai ficar aqui, ó, na meiuca do coraçãozinho, tá? A altura, tudo você vai ver de acordo com o que você quer. O meu vai ficar desse jeito aqui. Eu vou alfinetar aqui no meio, ó. Tá? Você pode alfinetar todo antes de casear. Ou você pode, como eu, utilizar a cola de tecido. Eu vou utilizar a cola de tecido, que é muito mais prática. Você vai escolher uma da sua confiança aí. Ela é um produto barato, tá? Tá aqui, ó, gente, já tá estabilizado. Agora nós vamos fazer um caseado em toda a volta dessa aplicação. Você vai fazer qualquer ponto decorativo que você tem na máquina, ou ponto de caseado, ou ponto de zigue-zague, isso vai do seu gosto. Importante, não tem nenhum desses pontos, você vai pegar o ponto reto da sua máquina, vai costurar bem na beiradinha, tá? E depois vai vir com um ponto de caseado à mão. Se não sabe fazer ponto de caseado à mão, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da aula de caseado à mão, tá? E vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Importante também, quando for casear, se você for casear na máquina, a linha da máquina, a linha que passa pela agulha da máquina, vai ter que ser da cor que você queira para sobressair aqui. Da cor do tecido que você está usando como aplicação. A linha da bobina continua branca, porque embaixo o tecido é branco. Tá aqui, ó, prontinho o nosso barradinho. Olha, eu coloquei, como eu falei, no caseadinho que eu fiz. Fiz um ponto decorativo bem bonitinho que tem na minha máquina. Ó, com a linha rosa, tá? Ele fica um coração mais para fora, ele é um pet aplique mais alto, é quase um 3D, né? Ó, a traseira toda embutida. Aqui o nosso barradinho secundário, nosso coraçãozinho lindo de bonito e a ceninha aqui embaixo, tá? Super bonitinho o nosso pano de prato. Vocês vão... vocês podem cobrar num pano de prato desse, gente,
o valor de R$15. É a minha sugestão de preço, tá? Mas é óbvio que é só uma sugestão, porque eu vou falar uma coisa para vocês, assim, é só uma sugestão mesmo. Vocês vão ver o preço do material, a região que vocês moram aí. Vamos parar com essa mania de entregar o trabalhinho de vocês quando alguém compra ou quando vocês dão de presente para alguém, entregar num plástico qualquer, tá? Façam as suas embalagens. Essa embalagem aqui é uma embalagem de TNT, é a mais simples e rápida que há. Eu fiz com TNT mais grossinho, mas pode fazer com qualquer tipo de TNT. Eu gosto de utilizar cores lisas. Ele é facinho de fazer, tá, gente? Já tem aqui no canal uma aula dessa embalagenzinha aqui. E ela agrega muito valor. É outra coisa você entregar o seu produto que você faz com tanto carinho, né, com acabamento tão perfeito. É outra coisa você entregar aqui, ó, tá? Desse jeitinho aqui é outra coisa. É um mimo que você faz, mostra a qualidade do seu trabalho. Através da embalagem, você já mostra a qualidade do seu trabalho. Se você quiser aprender a fazer essa embalagem, eu vou deixar o link dessa aula, dessa embalagem, na descrição do vídeo. E vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? Ela é super simples de fazer, gente, econômica. É a mais econômica que tem. E vale a pena, porque a sua cliente vai te olhar com outros olhos, tá? Olhar o seu trabalho também com outros olhos. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.